Olá, pessoal. Então, estamos começando a nossa última aula nessa disciplina do estágio de regência. E a gente esperou um pouquinho mais para estar compartilhando com vocês essa aula por conta do objetivo de que se queria deixar registrado alguns avisos, informes e combinados. Então, durante esse semestre nós tivemos a situação das chuvas, né, que afligiram o nosso estado. E aí, por conta disso, então, se conseguiu organizar essa possibilidade de fechamento das atividades de regência até o dia 20 de agosto. Considerando que não houve mudança no calendário, né, institucional da universidade, né, da UFPEL. Então, o semestre está terminando agora, dia 31 de julho. Vocês já estão concluindo, né, as avaliações das demais disciplinas e vai se ter, então, o início do processo de exames, né, ou recuperações. E no estágio, então, a gente acabou organizando algumas datas diferenciadas das atividades que vocês precisam cumprir e que são parte do processo de avaliação da disciplina. Então, primeiro, né, eu queria falar sobre o que são os itens avaliativos, né, que serão considerados nessa disciplina, né? Então, são os planos de aula. Nós ainda temos pessoas que não mandaram os planos de aula revisados, né? Ou não mandaram ainda a versão também dos planos de 1 a 3. Então, vocês precisam fazer isso até o dia 1 de agosto. Tá? Então, eu vou estar deixando postado também no e-aula esse informe, que até o dia 1 de agosto precisam ser enviados todos os planos. Os planos de 1 a 3, né, que são os planos que demandam, né, que vocês precisem de autorização da aprovação deles, e os demais planos do 4 ao 10 têm que ser enviados, pois são parte do processo de avaliação, são parte da avaliação da disciplina, tá? Então, até o dia 1 de agosto é o prazo limite para envio de todos os planos. Considerando que os planos de 1 a 3 são revisados por nós, então nós requeremos, às vezes, né, na maioria dos casos foram solicitadas revisões, né? Então, você tem que considerar, quem não mandou ainda, tem que mandar, nós revisamos, né? E pode ser requerida uma nova revisão, ou pode ter dito não tá ok, tá liberado os planos, não precisa mais revisar ou reenviá-los. E também enviar os planos de 4 a 10, tá? Além disso, também vocês têm o relatório, que é outro instrumento, né? Outro item da avaliação da disciplina. Então, o relatório também foi revista a data e foi deixado até o dia 1 de agosto também como prazo final. Então, até o dia 1 de agosto, vocês têm que postar o relatório, né, com a parte descritiva e analítica dele, pronta, tá? Para quem vai estar ainda realizando, né, o estágio, as regências em agosto, então, na aula em que eu expliquei do relatório, eu coloquei quem ainda estiver em práticas, né, em atividade de regência em agosto, envia a ficha de preenchimento do estágio, depois envia, né, no ambiente ali, quando posta a atividade, tem como postar mais que um arquivo. Então, posta o relatório até o dia 1 de agosto e depois, né, então até o dia 20 de agosto, posta a ficha de avaliação, assim como outros documentos, como por exemplo a ficha de avaliação do professor regente, que são documentos que são solicitados como para estarem juntos no relatório, né? Então pode postar em separado depois como outro arquivo anexado, tá? Só que o relatório, como ele é um documento maior, a gente precisa revisar e avaliá-lo, não dá para ser dia 20 de agosto. Né? A gente precisa avaliar isso antes, né? São muitos alunos que eu tenho, né, para fazer essa avaliação, então por isso que foi deixada a data até o dia 1 de agosto, tá? Caso alguém tenha uma questão específica e precise de mais alguns dias, entre em contato, né? Sei que teve pessoas que foram afligidas pelas enchentes, que ainda estão, né, com um processo mais atrasado do estágio. Então, se precisar mais uma semana, entre em contato, avisa que a gente fica ciente, tá?
E sobre as regências, né? Então, as regências foram combinadas e acertadas para serem finalizadas até o dia 20 de agosto. E essa data não tem como alterar, não tem como fazer atividade de regência após 20 de agosto. É o prazo máximo para registro, finalização das atividades e para registro das notas. Por quê? Porque institucionalmente na UFPEL, o semestre de vocês está começando agora, em agosto, na segunda semana de agosto, né? Então, vocês vão estar começando as disciplinas, as demais atividades do segundo semestre estarão iniciando. Então, nós não temos como alongar mais esse prazo. Caso alguém não consiga cumprir, né, alguma aula ou outra, deve buscar individualmente, né, estratégias e alternativas, como, né, já dei em outros momentos para vocês, elaborar e desenvolver um projeto na escola, com a sua turma, às vezes com outras turmas com as quais não está trabalhando, né? E registre isso como uma, duas aulas. Para quem tiver com questões de mais dias faltando, aí acho que é um pouquinho mais complicado, umas duas aulas, três aulas, acho que dá para fazer isso, combina individualmente na escola, ou pede para ter uma aula num outro dia, né? Ou reorganizar, se a escola pode às vezes reorganizar uma aula e possibilitar com que vocês tenham mais uma regência, né, que vai estar faltando, ou fazer as atividades de um projeto, de uma ação, uma atividade de discussão na escola e desenvolver algum tema, né, sobre alguma questão de filosofia, né? Mas, claro, tem que elaborar a atividade para isso, vocês têm que planejar, tem que depois desenvolver os materiais e vocês vão ser os responsáveis, enquanto regentes, né, num estágio de regência, em desenvolver e aplicar essa atividade com os alunos e registrar isso como uma aula, tá? Então, esses são alguns dos avisos e informes, né? Então, tem várias pessoas que estão com datas previstas ou não estão com datas definidas na tabela lá de organização das datas de estágio, que precisam rever e atualizar com as datas certas, porque ainda tem pessoas que precisam receber visitas. Então, nós já estamos também organizando todas as visitas, né, de supervisão a quem ainda não recebeu. Só que para isso a gente precisa saber os dias atualizados das atividades, tá? Então, vocês já podem consultar lá na tabela que praticamente todos já estão com visitas previstas por professores aqui do curso, né? Em agosto não será eu que estarei fazendo as visitas, mas os professores do curso estão se organizando e vão estar fazendo essas supervisões, tá? Importante que vocês também sempre avisem ao tutor ou no e-aula, né? Fique em contato direto com a gente, caso aconteça da aula não ser realizada ou de ficarem sabendo que a aula não vai ser possível ser realizada no dia que está prevista a supervisão. Porque a gente faz os pedidos de ida para as visitas de vocês, supervisionar vocês, bem antes na UFPEL. A gente faz todo um pedido aqui burocraticamente, né? Então, isso é feito já antes. E aí a gente já tem a viagem definida, pedido para a gente ir. Então, a gente não tem como alterar os dias, né? É muito complicado para a gente alterar. Então, em caso de não acontecer aula, a gente precisa ser informado para pensar em outra alternativa de como avaliar vocês, porque a avaliação de vocês no estágio é um requisito, né? Receber essa visita, esse acompanhamento, essa supervisão do estágio, né? Pelo menos uma supervisão é requisito com que vocês recebam para concluírem o estágio. Então, vocês têm que fazer esse aviso e também já avisar na escola: olha, tal dia está previsto eu receber a visita de supervisão. E aí, assim, a escola também já fica a par, já fica sabendo, já se organiza. E em caso de acontecer algo que, né, a aula não se realize, já informa vocês e vocês nos avisam e a gente vai estar avisando os professores que estão previstos para ir visitar vocês, né? Então, esse aviso é muito importante, tá? Porque daí a gente precisa reorganizar a forma como vai fazer essa avaliação de vocês, tá ok? Então, atualizem as tabelas, deixem elas atualizadas, mantenham contato direto com os tutores, né? Em caso de dúvida sobre alguma questão do estágio, né? Me mandem pelo e-aula ou entrem em contato com os tutores, tá? E
E acho que é isso, né? Tivemos um semestre, sempre acontecem coisas atípicas, mas esse foi excepcionalmente atípico, né? Pelo que nós passamos aqui no nosso estado. Foi algo que atingiu, assim, em grande escala, né? Muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos polos, né? Fomos atingidos e ficamos vivemos essa situação, ficamos diante das consequências disso tudo ainda hoje, né? E ainda assim buscamos garantir com que o estágio se realizasse nesse semestre, com que vocês pudessem realizá-lo e concluir esse estágio, por isso então que até foi acertada, né, com os registros acadêmicos, para vocês terem mais alguns dias, né, em agosto para estarem concluindo o estágio, tá? Então, se organizem nos prazos que estão previstos, o dia 20 não terá como alterar, né? Menciono de novo isso. Também as demais atividades, então, se organizem para enviar quem não enviou, para fechar as atividades. Relembrem que os planos de aulas são guias e orientações para as aulas de vocês, né? Então, num estágio, vocês estão no momento de buscar conhecer e entender como é que funciona um plano de aula e buscar executá-lo, né? Então, é um processo permanente de reflexão e revisão dos planos, das práticas pedagógicas que são possíveis depois serem efetuadas, né? Então, o plano de aula ele não é um documento para estar guardado, não é um documento que tu planeja lá no início de tudo, as regências e depois esquece. Ele é um documento que ele é um documento que deve estar junto com vocês a cada aula, a cada regência, né? Vocês têm que compartilhar, entregar esse documento com o professor regente ou com a pessoa que esteja acompanhando vocês no estágio, às vezes é a coordenação pedagógica, né, a orientação pedagógica, a vice-direção, né, alguma pessoa da gestão escolar. Então é importante que vocês estejam com esse documento sempre junto com vocês, né? E que usem ele como orientação das aulas e também orientação das aulas que vão vir, né? Então, hoje eu não consegui desenvolver na minha aula tudo que eu previa nesse plano. Eu tenho que continuar na próxima aula, ou bom, vou ter que às vezes rever a minha próxima aula, porque nessa aula eu não consegui desenvolver o que eu pretendia nesse plano, e eu não posso já mudar de conteúdo se os alunos não aprenderam, não tiveram tempo de amadurecimento e apreensão desse conteúdo, né? Então, eu vou precisar de mais uma aula, não tem problema. Só revejam os planos. Se não vão rever isso nos planos já enviados, vocês precisam colocar isso no relatório, né? Então, nos relatórios, vocês precisam colocar que os planos, né? O plano 1 não foi possível desenvolver em uma aula, precisei da aula 1 e da 2, e com isso, então, eu alterei a aula 3, alterei a aula 4. Então, esse processo de revisão é importante, né? E quando a gente vai visitar vocês, é importante que vocês estejam com os planos em mãos, que levem o plano de aula, né, impresso ou nos compartilhem ele, que a gente possa acessar o plano, para a gente estar visualizando se o planejamento, a proposta de vocês está sendo executada, né? Ou se, bom, uma parte só daquele plano vai ser executada, porque a aula foi reduzida, porque deu alguma questão na aula anterior, não conseguiu desenvolver toda a aula, então trouxe para essa aula de hoje, e na aula de hoje vai entrar no novo plano, não vai entrar no plano que era previsto para a aula de, né, que seria previsto para a aula de hoje. Então, essas questões são importantes e que vocês nos deixem a par, e também a escola e os professores, né, da escola, o professor responsável da disciplina que esteja a par disso, porque eles vão continuar o processo que vocês já estão desenvolvendo na escola com a turma, então eles precisam saber o que vocês trabalharam, o que vocês não trabalharam, o que efetivamente foi explorado, ou bom, não, esse conteúdo foi explorado em uma ou duas aulas, talvez precise de mais aulas, né? E eu percebi que os alunos precisariam de mais aulas sobre esse conteúdo. Então, essas relações são importantes num processo pedagógico. E vocês, vivendo esse momento, essa atividade pedagógica, né, como um regente, devem se apropriar disso e devem buscar com que isso esteja presente e oriente a prática de vocês, tá? Então, algumas questões importantes sobre esse tempo de estágio, acho que para alguns foi um momento bem especial, né? Embora que todos tenham sido alunos, né? Já fomos alunos, vocês são hoje alunos universitários, já foram alunos de escola, né?
quando a gente assume uma turma é uma situação diferenciada, né? E é por isso que o estágio se constitui um tempo tão importante, né? Mesmo para aqueles que já têm a prática pedagógica, a experiência, né, profissional como professor, sempre se vive coisas novas, sempre se aprende coisas novas, sempre se lidam com os desafios que são próprios, nesse caso da filosofia, desse tempo que nós estamos vivendo nesse ano no nosso estado, do que nós estamos vivendo atualmente nas escolas, né, de educação básica. Então, sempre há especificidade, né, daquele momento da turma, dos alunos, da escola com que a gente está trabalhando. E é por isso que se considera que sempre você pode aprender, né? E que o estágio é um tempo de aprendizagem, né? Porque vocês só estão fazendo esse curso de filosofia, vocês não vão fazer um novo curso de graduação em filosofia. Vocês vão fazer esse curso. Então é esse momento do estágio de regência que vocês estão vivendo, tá bom? Então com isso eu quero deixar aqui meu até logo. Não sei se iremos trabalhar juntos, né, no próximo estágio, no próximo semestre, o último semestre de vocês. Mas quero deixar os parabéns aos alunos que eu estive acompanhando em estágio, aos que eu não estive acompanhando, mas pude acompanhar com os professores que foram visitar vocês, né? E dizer que a gente se orgulha, né? E busca garantir a qualidade da formação de vocês nesse curso, nessa universidade, com que vocês saiam professores, né, qualificados, né, e com um reconhecimento pedagógico, né, que propicie vocês qualificar, né, os processos de ensino-aprendizagem, os quais vocês estarão vivenciando, né, profissionalmente, tá bom? Então, com isso, deixo o meu tchau nesta última aula, tá bom? Abraços, gente.